Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do Fertcast, que é o nosso podcast que vai falar de reprodução humana. Hoje o tema é tratamento de reprodução assistida em casais homoafetivos. Como que um casal homoafetivo pode fazer para chegar ao sonho da paternidade e da maternidade usando as técnicas de reprodução assistida. Olá Paulinha, olá Sérgio. Olá, Pedro. Oi, Paula. Oi, Pedro. Olá, Sérgio. Pô, vocês sabem que eu já tô ficando acostumado com essa nossa conversa semanal, hein? Se alguma semana não tiver, eu vou sentir falta, hein? Olha, Sérgio, vou te falar que até eu tô ficando acostumada, viu? No começo era tão esquisito isso pra mim, eu nem conhecia podcast. E agora já tô me habituando, tô até gostando. É gostoso ouvir conforme a gente vai escutando. Uma coisa que é sempre estranha é a gente ouvir a nossa voz, né? Se qualquer pessoa que ouve gravação percebe como é estranho ouvir a própria voz, mas a gente se habitua. E aí, Pedro? Esse é um tema quente, hein? Esse eu acho um tema muito importante porque depois de 2013 que saiu as novas regras, né, que permitia que o uso de reprodução assistida favorecesse a formação de famílias em casais homoafetivos. Eu acho que isso mudou muito, quebrou alguns paradigmas. E eu acho muito importante, né, a gente usar a tecnologia dos tratamentos médicos para favorecer a formação de famílias e dos sonhos das pessoas, né? Então, eu acho que os casais homoafetivos vêm lutando aí nos últimos anos e essa foi uma conquista importante. Eu acho que a ideia do papo de hoje é a gente tentar mostrar aí para esses casais quais são as formas que a reprodução assistida pode ajudar a constituir família, para constituírem família, tanto os casais homoafetivos de mulheres quanto de homens. Então, hoje a gente vai dar uma abordada aí nas principais técnicas e nas principais dúvidas que a gente vem encontrando aí com as pacientes ao longo desses últimos tempos. E é uma coisa muito bacana como hoje cada vez mais é encarado com naturalidade essa questão da família formada por uniões homoafetivas, né? E a naturalidade do tratamento de reprodução assistida para essas pessoas, porque evidentemente do ponto de vista biológico é uma união estéril, só existe um tipo de gameta, consequentemente não se forma embrião, então a participação da reprodução assistida é obrigatória. Eu lembro que isso antigamente, quando eu comecei a trabalhar com reprodução, lá nos idos de 2002, era meio tabu ainda falar em tratamento de casais homossexuais, como que isso funcionava, o que a gente podia, o que a gente não podia fazer em relação às técnicas. Eu lembro bem de uma questão que envolvia o tratamento de duas mulheres. Falava, poxa, a gente pode formar um embrião e transferir um embrião formado a partir dos óvulos de uma para o útero da outra? Muita gente encarava isso como um tratamento com óvulo doado e com uma doadora conhecida, e isso quebrava o anonimato que é exigido, né, pelo Conselho Federal de Medicina para tratamento com gametas doados. E a gente vai falar sobre essa modalidade do tratamento, que isso não é um tratamento com gametas doados, né? Quando a gente tem casais homoafetivos femininos, como é que a gente faz o tipo de tratamento? Então, quando a gente tem duas mulheres, basicamente o que eu sempre explico é que para os casais eles não têm infertilidade. Na verdade, eles vão ter que usar da técnica de reprodução assistida, porque é um casal homoafetivo feminino. Então, a gente vai precisar do óvulo e do espermatozoide para formar o embrião. Teoricamente, uma das mulheres vai doar o óvulo e uma delas, pode ser a mesma, vai receber o embrião. Então, basicamente, o estímulo que a gente vai usar é um estímulo de fertilização in vitro na mulher para fazer uma estimulação controlada e ter os óvulos, fazer a aspiração dos óvulos. Elas vão ter que escolher um sêmen, claro que doador anônimo, né, em bancos de sêmen, por exemplo. E no dia da aspiração, esse sêmen vai ser usado para fertilizar os óvulos e formar os embriões. Esses embriões eles vão ser posteriormente transferidos para o útero de uma delas, após o preparo do endométrio, obviamente. Lembrando também que dependendo da forma que elas quiserem fazer, existem casais, mulheres, que optam pela a mesma
paciente que vai doar o óvulo, que vai entrar com o óvulo na formação do embrião, vai ser aquela que vai engravidar. Dependendo das condições clínicas, a inseminação intrauterina pode ser uma alternativa também. Nem sempre só a fertilização in vitro vai ser a técnica disponível. Evidentemente, se for o óvulo de uma para formar o embrião e a outra que vai engravidar, é obrigatório que essa fertilização ocorra fora do corpo da dona do óvulo. Então a fertilização in vitro é obrigatória. E claro, sempre com sêmen de doador, né? E outras coisas também devem ser consideradas, né, Sérgio? Então, às vezes, quando você tem algum outros. Primeiro, se você vai fazer inseminação, a tuba tem que estar pérvia daquela mulher, né? Então, se você tem ali alguma alteração, ou a mulher é um pouco mais velha, enfim, você tem que considerar realmente se essa inseminação é viável, é possível. Dependendo, a indicação é direta para FIV, né? Então, são esses basicamente os dois tratamentos que a gente tem: inseminação em FIV, fertilização in vitro, mas tem indicação. A mulher pode escolher em algumas situações, em outras não. Em outras a gente realmente tem que optar por uma ou outra, ou geralmente pela FIV, né? E lembrando que o sêmen de doador, então, ele é obtido em bancos. Esses bancos eles podem ser nacionais ou internacionais. Geralmente os bancos internacionais eles oferecem um pouquinho mais de informação a respeito do doador. Tem bancos com fotos, profissão, características físicas todas, até signo dos doadores, enquanto os bancos nacionais a informação é um pouco mais restrita. E outra coisa também que eu acho que é importante também da gente falar é que a inseminação e a FIV, como eu disse, lógico, são duas técnicas diferentes, e inseminação é de baixa complexidade, né? Então a inseminação é só você injetar, colocar o sêmen dentro do útero da mulher, esse sêmen de doador dentro do útero da mulher, e aí tudo acontece dentro do corpo dela, né? Dentro da tuba, depois dentro do útero. Obviamente, muito mais coisa pode dar errado do que a fertilização in vitro. Então, as taxas de sucesso da inseminação realmente são mais baixas. Então, a gente está falando aí, depende, obviamente, da idade da mulher também. Mas a gente está falando aí em algo de 15%, de 10% a 20%, né? Então, depende da idade da mulher, a gente vai ter uma variação realmente nessa taxa de sucesso. Uma coisa importante, não só da inseminação, também da fertilização, mas do tratamento de uma forma geral dos casais homoafetivos. A gente comenta muito sobre taxas de gravidez para tratamento de infertilidade. Existem tratamentos de infertilidade, casos de infertilidade na realidade, nos quais existe um fator biológico que esteja dificultando a gravidez, às vezes a qualidade do óvulo, espermatozoide, qualidade dos embriões, o casal está tentando a gravidez em casa e não está conseguindo. Um casal homoafetivo, ele tem chance zero de gravidez em casa. Então, aquela mulher que vai fazer o tratamento para tentar engravidar, ela não está sendo exposta de forma alguma à chance de gravidez. Quando a gente faz um tratamento, às vezes até com a própria inseminação, lógico que se as tubas estiverem pérvias, ou com a fertilização in vitro, colocando embriões no útero, a gente está oferecendo uma condição, em termos reprodutivos, que ela nunca teve em casa. Isso faz com que as taxas de sucesso sejam muito boas para casais homoafetivos. A gente vê taxas de sucesso melhores do que para casais inférteis, né? Esse é um dado importante. Com certeza. Isso bastante importante realmente, Sérgio. Em relação à fertilização in vitro, outra coisa que eu acho importante também para falar em relação a essa escolha, né, de quem vai doar os óvulos e quem vai receber o embrião. Obviamente, geralmente os casais eles têm realmente já uma que quer gestar e a outra que quer doar os óvulos. A gente considera realmente a opinião, a vontade desse casal, mas a gente também, como eu falei, né, tem que partir também de uma forma delicada e abordar também a parte técnica. Pacientes, então, se a paciente tem uma de 30 e uma de 40 anos, obviamente a de 30 anos, os óvulos dela têm uma qualidade melhor que a de 40. Então, a gente sugere que os óvulos a serem utilizados seja a de 30 anos e não a de 40. Da mesma forma, se alguma delas tiver algum mioma, um grande mioma, alguma alteração, uma adenomiose, alguma alteração no útero, a gente vai sugerir que essa não seja a candidata para gestar. E mesmo condições clínicas, né? Hipertensão, diabetes, quadro de obesidade, exatamente. Alguma coisa que aumente a morbidade da gravidez. Sim, né? Então isso deve ser avaliado também nessa decisão. Bom, quando a gente fala, então falamos de casais homoafetivos femininos, quando a gente fala de casais homoafetivos masculinos, é um pouco mais complexo, porque na verdade
esse casal ele vai ter que, além de conseguir uma doadora anônima de óvulos, eles vão ter que ter uma doadora de um útero de substituição, na verdade. Alguém que vai doar o útero. Lembrando que doadoras de óvulos, de gametas, né, de forma geral, mas no caso de óvulos, tem que ser de forma anônima, né? Pacientes que estão em tratamento podem compartilhar, ou doadoras voluntárias anônimas podem doar óvulos para esse tipo de casal. E a mulher que vai ceder o útero tem que ser o contrário. Na verdade, ela tem que ser até de quarto grau, tem um quarto grau de parentesco com o casal. E aí o sêmen, eles vão escolher, um dos dois vai ter que doar o sêmen para fazer o mesmo processo, conseguir os óvulos, fertilizar esses óvulos com o sêmen, fazer os embriões e transferirmos os embriões para o útero da mulher que vai ceder o útero, né, que a gente chama de útero de substituição. O que as pessoas conheciam antigamente como barriga de aluguel. Esse termo é interessante falar da barriga de aluguel porque as pessoas entendem o que é. A mulher está emprestando o útero durante um tempo. É um termo que não é correto porque não pode haver nenhum tipo de compensação financeira, é uma pessoa da família, mas as pessoas entendem, a barriga de aluguel é uma barriga emprestada, né? O termo técnico que a gente usa é esse que o Pedro falou, né? Útero substitutivo ou útero de substituição. Eu queria acrescentar isso que a gente falou da família, né? O que é o da família? As dúvidas são muito frequentes. Quem que pode ser a barriga de aluguel, né? Então, na resolução do Conselho Federal de Medicina de 2017, foi se definido que seria até de quarto grau. E deixa eu ver se eu lembro. Calma. Primeiro grau, mãe e filha. Segundo grau é avó e irmã. Terceiro, tio, sobrinho. E quarto, primo. Acho que é isso. Sabe que eu confesso que eu tenho uma dificuldade de contar graus em parentesco? Eu não entendo direito essa contagem de quando que pula de um para outro, mas é isso que você falou. Eu decorei isso, eu decorei para não errar, para poder informar direito, mas eu acho que é isso mesmo, é até o quarto grau, então até a prima. Então, só que não é infrequente você encontrar um casal que realmente não encontra ninguém na família que possa ser barriga de aluguel, que possa ser o útero de substituição. E nesses casos, é possível que seja feita a técnica, só que você tem que arranjar, então, uma doadora voluntária, e isso tem que ser encaminhado ao CRM, né, o Conselho Regional de Medicina. Tem feito um protocolo, né? A clínica de reprodução é que faz esse protocolo, os termos, e encaminha ao Conselho de Medicina. Ele precisa autorizar, né? Precisa da autorização do Sim, conselho exatamente. para ser feito, né? É isso da constituição da família, a gente falou, né, esses casos que têm sido cada vez mais frequentes no tratamento dos casais homoafetivos femininos, que é uma entrar com a parte biológica, né, o material, o DNA do óvulo, e a outra gestar. As duas se sentindo mães e sendo de fato, né, mães da criança. Isso tem sido cada vez mais frequente. E uma coisa importante também em relação, isso independe de ser homoafetivo masculino ou feminino, é uma dúvida muito comum, como a gente faz depois para registrar essa criança? Essa criança vai ficar registrada no nome de quem? Como que vai ser? Existe o provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, isso é de 2017, que ele já deixa muito claro que a criança deve ser registrada no nome dos dois. Tá? Então ele fala assim, vou até ler aqui um pedaço para que fique bem claro quando ele fala: no caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que conste os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna. E aí, para registro da emissão de certidão de nascimento, eles pedem alguns documentos, que é a declaração de nascido vivo, isso é a maternidade que fornece, né? Declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiários. Enfim, a clínica precisa fazer um relatório explicando que foi feito um tratamento de reprodução assistida daquele casal, ainda que, isso é importante também, se seja a mesma mulher, por exemplo, que seja entrando com a parte do óvulo e ela mesma engravidando. Se eles entraram como casal para fazer o tratamento, a outra, ela não entrou com nenhuma parte biológica e ela não gestou, então ela não tem direito. Não, ela vai entrar também como parte do casal e será responsável pela criança e o nome dela vai para a certidão de nascimento também.
Tá? E aí eles pedem também certidão de casamento, de conversão de união estável em casamento, escritura pública de união estável, firma reconhecida, tudo isso. Tá? Então tem assim algumas documentações que são necessárias, mas na certidão de nascimento vai o nome dos 2 membros do casal, seja casal masculino ou feminino. Bom, basicamente parece simples, né? A gente usar as técnicas de reprodução assistida para casais homoafetivos. Essa parte dos termos é muito importante, porque é uma burocracia importante para que não haja problemas legais lá na frente. É muito comum a gente receber casais, por exemplo, homoafetivo feminino, e trazer, eu tenho um amigo, ele vai doar o sêmen. Na verdade, não é tão simples assim, né? A doação, Isso é bem frequente, né, Pedro? a doação de Essa gametas vontade tem que das ser de pessoas. forma anônima, né? Se a pessoa ela não é anônima, ela vai ter os deveres e direitos de pai ou mãe, se não for anônimo, né? Não é tão simples assim, não, eu tenho um amigo, ele vai doar. Não é assim que funciona. Então esses termos são muito importantes para evitar problemas legais na frente. Né? A gente percebe, a gente às vezes recebe, né, essas propostas, posso trazer um amigo? Isso principalmente acontece pelo menos na minha experiência, mais até do que em casais homoafetivos, no caso da chamada produção independente, né, que são as famílias monoparentais. Então, chega a mulher para fazer uma fertilização in vitro, chegando aí perto dos 40 anos, fala, olha, não quero congelar óvulo, eu decidi que eu quero ter um filho sozinha. Mas eu posso trazer um amigo aqui para ser o doador de sêmen? Ele pode até fazer o tratamento com ela, desde que ele assine os termos, e ele vai ser reconhecido. Ela pode até não registrar depois o nome dele, se ela optar por não registrar, mas a documentação da clínica, nos termos de consentimento, ele é o pai biológico da criança. Né? Então isso pode ter implicações legais no futuro, então isso é importante que fique bem claro. Se ela quiser realmente que o doador de sêmen não tenha nenhuma participação, nenhum direito de paternidade sobre a criança, o sêmen tem que vir de banco de sêmen. E aí, o que mais vocês gostariam de acrescentar em relação a esse tipo de tratamento? Sérgio, acho que a gente conseguiu abordar ali todos os aspectos dos tratamentos dos casais homoafetivos. Hoje em dia, eu acho que facilitou bastante, tanto a parte burocrática, quanto mesmo os tratamentos, né, nas clínicas. Eu acho que hoje está tudo muito mais claro. Hoje em dia, a gente tem os termos prontos, tudo muito mais fácil, né, Sérgio? Antes a gente tinha algumas dificuldades e agora não. Então, são tratamentos que cada vez vêm sendo mais realizados nas clínicas. E eu acho que a orientação é importante. A gente vê essas mesmas dúvidas em relação a sêmen de doadora, registro. Então, acho que é importante a gente conseguir esclarecer tudo isso para as pacientes. Tá cada vez mais fácil, né? Às vezes as pessoas acham que vai ser uma coisa super complicada e é cada vez mais fácil. Já foi complicado, já foi difícil, já houve muita dúvida por parte não só das pacientes, mas para os médicos. Se qualquer um quiser consultar no site do CREMESP, por exemplo, Conselho Regional de Medicina aqui do estado de São Paulo, pode entrar lá e procurar um parecer sobre tratamento de homossexuais, de casais homoafetivos, e está lá constando, né? Se o médico especialista em reprodução humana, ele deve fazer o tratamento de casais homoafetivos? Isso é um quadro de infertilidade? E o CRM, corretamente, foi absolutamente categórico. Sim, deve fazer. A família de uniões homoafetivas é um núcleo familiar que tem que ser reconhecido como tal. Existia também essa questão sobre aquilo que eu comentei anteriormente, se poderia usar o óvulo que vinha de uma mulher e transferir o embrião para o útero da outra, se isso não configuraria uma quebra de anonimato e seria um tratamento com óvulo doado. Não, na realidade isso não é óvulo doado, ela está simplesmente engravidando do gameta da parceira, no caso não é um parceiro, portanto não é espermatozoide, é um óvulo. O CRM foi absolutamente categórico e deu respaldo para esse tipo de tratamento. A gente faz de uma forma muito tranquila, com termos de consentimento claros. Isso é super importante. Pedro, alguma coisa mais você gostaria de acrescentar? Não, acho que falamos tudo. É um tema bem amplo mesmo, bem legal, muito importante, né, para a construção das famílias. E fiquem à vontade para mandar as dúvidas. Lembrando das nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Tem um vídeo no nosso Instagram e no YouTube falando disso. E espero que vocês tenham gostado. Então vamos ficando por aqui. Sempre, toda semana a gente volta com um episódio novo. Se quiserem também escrever pra gente,
pode mandar um e-mail para medicos@viventre.com.br, conversa com a gente por esse contato. Se quiser sugerir algum tema para a gente discutir também, estamos abertos à sugestão. Paula? Até a próxima então, pessoal. Adorei a conversa hoje. Um abraço.